Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos agora online aqui no Instagram, fazendo essa live, e eu gostaria que você compartilhasse ela nesse aviãozinho. Oi, Plínio, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite, a paz. Seja muito bem-vindo aqui. Se você está me ouvindo bem, tá tudo certo? Esperando aqui um retorno do pessoal entrando. Olá, Tainara, Rafael já entrou. Pessoal, vamos convidar as pessoas para assistir essa live. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, né? Estou aqui novamente trazendo algo para mudar a tua vida, para abrir, né? Te dar um norte. Oi, Nayara, que tá com o celular do Jonathan. Sejam muito bem-vindos. Mandem aí para os contatos de vocês para que mais pessoas possam ser abençoadas nessa noite com mais essa live. Tainara, tudo certo? Que bom. Então tá bom, gente. Hoje nós vamos falar de um tema muito bem específico, né? As pessoas falaram assim, meu Deus, mas o que você vai falar sobre política? A Thalita falando política, né? Falando de política. E hoje nós vamos falar sobre o cristão na política, né? E aí eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que as pessoas acham que política e religião se discute, sim ou não. Muitas pessoas ficou meio balanceado lá, 50% das pessoas sim, outras não, né? Mas hoje nós vamos falar desse tema. E eu quero falar para vocês que vocês são muito bem-vindos aqui no meu Instagram, tá bom? Assistindo todas as lives segunda-feira. O intuito destas lives são para motivar você, para levantar você. E hoje nós vamos falar sobre política, então o Senhor Jesus vai levantar você para governar, né, a sua cidade, para governar essa nação. E eu creio que vai ser bênção, algo extraordinário Deus tem para nós nessa noite. E eu gostaria de falar sobre o meu convidado, né? Eu convidei esse moço, o nome dele é Rafael, ele é filho do José Soares, mais conhecido como Zé Lito, lá em Presidente Epitácio, filho da dona Virlene, irmão do Vinícius e do Murilo. Ele é o Rafael Vilela e eu vou convidar ele para estar aqui e ele vai contar um pouco da história dele e nós vamos juntos falar desse tema que é o cristão e a política. Tá bom? O que tem a ver? O que nós podemos fazer como cristão na política, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Boa noite, Roberto. Chama a Cíntia aí, a Dani, todo mundo. Vamos assistir essa live. Convido o pessoal aí, gente. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam hoje abrir a mente. Hoje Deus vai transformar a mente de muitas pessoas aqui nesse Instagram, nessa live aqui com o Rafael. E eu creio que você precisa abençoar vidas. Essa é a nossa intenção. Então chama a galera aí e vem. E eu já vou convidar ele para estar com a gente aqui. Deixa eu só achar aqui. Um minutinho, tô aqui. Rafael, olá. Oi, Rafa! E aí, tudo bem, Thalita? Tá dando para ouvir aí? Tá dando pra ouvir. Também tá tudo ok aí? Maravilha, aqui também, graças a Deus. Então tá bom. Eu quero te dar as boas-vindas aqui nessa noite, para compartilhar um pouco, Obrigado. né, também do seu chamado, né? E eu creio que hoje à noite Obrigado. nós vamos abençoar a vida de muitas pessoas aqui, compartilhando, falando sobre o cristão, o papel do cristão na política. E aí as pessoas me perguntaram, meu Deus, mas ela vai falar de política, outro dia eu falei de empreendedorismo, outro dia de depressão, outro dia de alguma coisa, e eu tava com isso no meu coração, eu falei, meu Deus, a gente precisa abrir a mente das pessoas a respeito da política, né, disso tudo, e as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né, quando fala de política para elas já estão tão tristes, desmotivada com a política da sua cidade, do Brasil, e aí ninguém quer falar mais sobre isso, mas eu acho um tema muito importante que nós devemos mesmo falar como
crentes em Cristo Jesus, como cristão, e abrir mesmo a mente dessas pessoas para que elas possam governar aonde o Senhor colocou-as, entendeu? Então a gente tem eu creio que você Glória a vai poder Deus. falar muito mais do que eu, porque eu nunca me envolvi em política, né? Mas o Senhor me levantou para levar a informação também. E eu falei, não, as pessoas precisam entender sobre isso. Eu falei, o Rafael, um jovem cristão, né, que está ali congregando numa igreja maravilhosa. Um grande abraço para os seus pais. Eu amo muito a sua família. E aí eu falei Amém, assim, vai amém. ser um divisor de águas nessa cidade, Presidente Epitácio. Então eu gostaria que você se apresentasse e mandasse Amém. bala aí para a gente aprender com você nessa noite. Rapaz, que responsabilidade. Pessoal, boa noite para todos. Todos que estão participando aí. Obrigado, Thalita, pelo convite, de verdade. É um assunto muito importante. Reconheço que ele carrega muitos espinhos e carrega muitos temas e algumas inverdades que foram inculcadas aí, né? Mas É nunca é verdade. tarde para a gente realmente revigorar e realmente, através da renovação da nossa mente, poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas é isso, o Amém. pessoal que talvez não me conhece, eu sou daqui de Presidente Epitácio, mas eu acho que a Thalita já falou praticamente tudo, ou tudo que realmente é importante, falou da minha família, da igreja que eu congrego, e basicamente do chamado para o qual o Senhor tem me levantado agora. É isso aí. Pode mandar bala aí. E aí, Rafael, o Thalita, que que vamos você... começar? Vamos começar. Eu gostaria já que você falasse para mim qual é o papel do cristão, qual é a importância dele se envolver na política ao invés dele sair fora da política, né? Igual eu estava falando, as pessoas não querem se envolver na política, elas não querem que você nem toque. Não, eu não quero ver ninguém na minha porta, eu não quero falar com ninguém sobre isso. Religião e política não se discute, né? Então tem tudo isso. E eu acho que hoje você vai É falar para verdade, é mim qual verdade. que é o papel do cristão na política, desde a Bíblia até os dias de hoje, né? Qual é a importância para o cristão entender que ele é importante, né? Na nossa nação, na nossa cidade, se levantar para fazer algo para Sim. mudar a vida de muitas pessoas, né? Beleza, vamos lá então. Já queria lançar até um desafio aqui para o pessoal que está participando. Dando para ouvir, normal? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Está dando uma travada aqui de vez Só em quando. travou um pouquinho aqui, mas deu para ouvir bem. É um desafio que você vai lançar. Maravilha. Pessoal, eu queria lançar um desafio aqui. Acho que a maioria das pessoas conhece a Bíblia, ou são cristãos, talvez estejam aí, ou talvez você não é cristão, mas conhece histórias da Bíblia. Se você lembra de alguma pessoa da Bíblia que se envolveu em algum cargo voltado ao governo, à política, eu queria que você colocasse aqui embaixo. Se você ouviu e não lembra agora, coloca sim, já ouvi, ou só um sim, um joinha. E se você ouviu e lembra, coloca o nome aí de pessoas que você lembra que na Bíblia exerceram cargos de governo. Acho que é importante a gente partir dessa premissa, Thalita, exatamente para Sim, criar, construir a partir da Bíblia algo que seja exato. importante. O que fundamenta aqui não tem que ser o meu pensamento, ou o que você pensa, ou o que o meu pastor ou o seu pastor pensa, mas precisa ser basicamente o mandato que a Bíblia tem determinado para nós, né? Eu Exatamente. acho que esse é uma importante, eu acho que esse é um ponto bem importante. Então aí o pessoal que está entrando agora, vou só repetir para a gente realmente já criar esse engajamento do pessoal. Se você já Sim. viu algum personagem bíblico que exerceu algum cargo de governo na Bíblia, coloca aí se você já leu, se você lembra ou não. E se você lembrar o nome, coloca o nome dele aí, por favor, para a gente já começar nessa caminhada aí, já construindo junto. Beleza? Isso. Thalita, você perguntou, soltou uma enquete aí, né? Sobre a questão de se política e religião se discute ou não. A É. verdade é que ela depende muito do que você quer, do tanto você está preparado e disposto para isso. Pedro, ele fala algo muito importante, que ele fala que nós precisamos estar sempre preparados para responder para qualquer um que nos pergunte qual que é a razão da nossa esperança. Agora, quando a gente fala em esperança, nós precisamos entender que a esperança do cristão, claro que é morar na eternidade com Cristo, mas existe um mandato cultural que está lá no Gênesis, onde Deus fala que o homem vai governar sobre a terra. Exato. A gente vê que esse governo que ele fala aqui, bom, bastante gente aí viu que existem
personagens bíblicos que se envolveram em posições de governo. Então, o que nós vemos é que esse mandato cultural que realmente Deus deixou, ele envolve muito mais do que dar nome para os animais. Mas ele envolve realmente dominar a terra e realmente fazê-la produzir. E hoje, como que a gente fala? Hoje, como que a terra produz? Além do plantio e tudo mais, a terra produz através de economia. E se a economia é um dos fundamentos de produtividade do nosso mundo, quer dizer que nós, como cristãos, precisamos estar nesse mandato cultural, realmente, né, dentro, influenciando essas áreas de produtividade do nosso mundo. Sim. Aí a gente entra por pontos assim, bastante interessantes. A gente vê quantos das pessoas envolvidas nas áreas, eu estou citando aqui o exemplo só da economia, nas áreas de economia que são cristãos. O quanto que a moralidade, do ponto de vista da ética cristã, ela tem influenciado o mundo. A gente pegar a nossa Constituição, o Código Civil, ela vem todo com valores judaicos cristãos. A gente vê que o Código Civil ele fala sobre casamento de homem e mulher, ele fala a respeito da criação como responsabilidade dos pais, a escolha dos pais, dos filhos, sendo direcionada para os pais até a maioridade, quando de fato, a partir dos 18 anos, eles se tornam capazes e, portanto, então, detentores de um direito de poder escolher por si mesmo. O que a gente vê? Que tudo isso foi construído historicamente, tem havido, então, uma grande conspiração marxista para desconstruir tudo isso. E eu falo porque hoje a gente vê, enquanto o Código Civil ele foi estruturado dentro de um casamento monogâmico e hétero, agora nós vemos que há uma relativização disso para qualquer tipo de relacionamento também ser reconhecida como casamento. Exato. A gente vê que outras questões, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres tem sido outra coisa que tem sido desconstruída. Outra coisa, crianças na menoridade tendo uma liberdade de escolher. Peraí, o que mudou no mundo que até um dia desse as crianças não tinham essa capacidade de escolher e agora de uma hora para outra elas podem escolher inclusive o sexo que elas têm? Então, há toda essa mudança. Mas quando a gente olha para isso, para toda a questão legal de legislação do Brasil, especificamente, trazendo aqui para nós, quem que são as pessoas que são responsáveis para poder criar essas leis? Tanto para criá-las quanto para alterá-las. Não sei se está dando uma travada, tá travando. Gente, eu acho que deu uma... Ah, agora você voltou, mas você ficou ausente aqui. Voltou. Glória a Deus, voltou então. Vamos lá. Então, assim, a gente vê que toda a criação como alteração das leis, elas são para cargos de parlamentares, especificamente do legislativo. A pergunta é, quem está lá, ele direciona o que vai ser criado, ou a forma ou a direção com que as coisas vão ser alteradas. Então a pergunta é, quem está lá? Quem está lá representa os valores que eu e você, nós temos? Verdade. Quem está lá, ele está apto para poder representar a tua opinião, os seus valores, a sua moral? É basicamente, o pessoal está falando que está travando, será que voltou? Colocar então é basicamente aqui isso, a importância desse posicionamento, né? Beleza. É muito importante. Isso aí, Rafa. Então a gente vai olhar lá até a primeira pergunta. Tá dando para ouvir, né? Tá, pode ir. Beleza. A primeira pergunta que eu até lancei lá é personagens bíblicos que exerceram posições de influência no governo, especificamente. Vou falar lá no Antigo Testamento, a gente vê a história de um cara que foi fundamental para a libertação do povo. A gente vê que José do Egito, nós vemos que tem toda a história dele, ele passa de uma perseguição e desde que ele sonha com o governo, o sonho dele foi um sonho profético de governo, onde ele estava numa posição onde as pessoas curvavam, e naquela época era monarquia, então era isso mesmo que acontecia, não era nenhum tipo de arrogância dele. Ele leva então os 13 anos com toda aquela caminhada, isso não vem ao caso aqui agora, até que ele chega e ele desvenda o sonho do rei, do faraó, e ele é posto como governador do Egito. Isso foi um divisor de águas, porque o povo de Israel até então era um povo que vivia afastado, e um povo que corria um sério risco de passar fome e necessidades naquele tempo de seca, que inclusive era o teor do sonho que José tinha desvendado, né? Tinha decifrado.
Então, o que nós percebemos é que tem alguns papéis específicos em José que eles são fundamentais que a gente entenda. Isso diz muito a respeito de cristãos envolvidos na política. Cristãos na política, a primeira coisa que eu aprendo com José, são pessoas de visão. A pessoa ela tem visão de algo que pode acontecer. E mais do que isso, segundo ponto, são pessoas de posicionamento. José poderia falar, rei, 7 anos de seca, 7 anos de fartura, e aí, a bomba está na tua mão, se vira. Mas o que acontece é que o faraó, ele vê isso e convida ele. E ele topa. Ou seja, existe em José uma visão, mas mais do que isso, existe um comprometimento dele em resolver essa visão. Talvez aqui fique uma importante... Vamos lá, marxismo cultural está em todas as esferas da nossa sociedade, infelizmente distorcendo o valor ético e moral. O que o Alex falou é muito verdade. O Alex, eu gostaria muito de falar sobre isso. Inclusive, lá em 2018, na Amor e Cuidado aqui de Epitácio, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso com o pessoal lá, com o pastor. Talvez seja até assunto para um outro, porque é muito complexo, eu não vou conseguir resumir aqui mesmo. Mas o que ele falou é muito verdade. Marca uma outra live e a gente tenta trazer outro tema para você também nos ajudar aí. Vamos sim, vai ser muito legal. Esse tema que o Alex postou aí é um tema extremamente importante e é um tema tão assim sutil que às vezes a gente não percebe que isso está rolando, né? Mas papo para outro dia aí a gente fala especificamente sobre isso. Então o que a gente vê em José é despertado em uma necessidade que o povo teria e mais do que isso, José se posiciona como solução para aquele problema. Às vezes algo que é muito comum acontecer, a gente é despertado em problemas que precisam ser solucionados. Você olha a corrupção e você fica incomodado. Não é possível que você olhe e você não fique incomodado. Todo mundo fica incomodado. Mas a pergunta, tem algo que o Theo, ele fala que é muito incrível. O Theo Hayashi, ele fala que aquilo que tira o seu sono, aquele é o chamado para qual você foi, Deus colocou nas suas mãos. Aquela coisa que não sai da sua cabeça, que você não consegue parar de pensar, isso tem muito a ver. Isso aí tem a ver com você, Thalita. Que provavelmente você pode até inclusive confirmar que você deve ter tido alguns momentos em que você pensava, tipo, cara, eu posso levar a informação pessoal. O que está nas minhas mãos? E você, mais do que ver essa necessidade, você se posicionar como alguém para poder suprir isso. Faz sentido isso? É isso. Faz muito sentido. Faz muito sentido. O Senhor Jesus, ele falou para mim numa noite que a gente levanta de madrugada para orar, e ele falou que nessa época, ele me disse há um ano atrás, e eu não quis fazer, né? E aí, quando foi agora, que estava esse tempo agora bem difícil, o Senhor Jesus me levantou e falou assim, essa é a hora. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai começar. Então, abre o seu celular, e eu falei, meu Deus, mas eu não sei falar assim, né? Como que eu vou falar abertamente de várias coisas? Mas ele falou, eu vou te contar. E aí eu tive um impulso também, assim, do meu marido, do Alex, para fazer isso, porque ele acha que eu me comunico bem com as pessoas. E eu falei, não, eu preciso abrir o Instagram como uma porta de informação, de Bíblia, de Deus, porque eu sou muito apaixonada por Deus, eu sou muito apaixonada por Jesus, e eu quero que todo mundo conheça Jesus, eu quero que todo mundo seja informado em todos os aspectos, porque muitas pessoas, elas acham que a política não tem nada a ver com a Bíblia, que Bíblia e Deus não tem nada a ver com a política. E aí era um tema que desde quando eu comecei as minhas lives lá, já tem um mês e pouquinho que eu comecei aqui no meu Instagram, e eu falei desde o começo, Alex, eu preciso falar sobre isso. Eu quero alguém que fale sobre isso comigo. E eu falei, Deus, traz alguém para mim falar sobre isso. E aí, eu não vinha ninguém. Cara, no dia que você colocou no Facebook lá, que você se lançou na política, eu falei, cara, esse é o jovem que eu quero trazer no meu Instagram para falar sobre isso, porque você tinha todas assim, eu falei, é o novo. E muito que você sabe, os princípios de Deus, princípios bíblicos, né, da tua criação dentro da igreja, e é uma pessoa apaixonada por vidas. Uma pessoa apaixonada por vidas, eu acho que é a pessoa ideal para ser um político. E aí eu falei, porque a pessoa que é apaixonada por Jesus, ela tem que ser apaixonada pelas pessoas. Ela tem que ter no coração dela uma vontade de mudar a vida de alguém, né? Então eu falei, bom, algo político, eu preciso fazer algo pela cidade que eu moro.
Eu amo essa cidade, eu amo essas pessoas e eu preciso mudar a realidade, trazendo Jesus e trazendo vida para elas ali, trabalho e buscando os interesses dela, né? Então eu falei, eu vou ter que convidar o Rafael. Aí numa noite, numa madrugada, eu lembrei de você na hora, Deus me trouxe à mente. E aí eu te fiz o convite, mas isso é muito verdade o que você falou. Deus me levantou, eu estou sendo capacitada dia após dia. Cada dia Ele me capacita para fazer algo e eu vou fazer, porque eu resolvi ser obediente a Ele, então eu vou até o fim. Glória a Deus, glória a Deus. Uau, que incrível. E é isso aí, verdade, Rafa. assim, Eu até falei aqui, ó. Pode continuar no seu raciocínio que você estava falando aí, que depois eu vou falar sobre um versículo que fala realmente aquilo que você falou. Vai. Beleza. Só finalizando então, quando a gente fala sobre José, José é um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção. Mas, pessoal, tem algo aqui que me chama muita atenção e eu quero chamar a sua atenção também para isso. Que melhor do que você ter visão, melhor do que você se posicionar, é importante que você crie sucessão. Talvez você já deve ter ouvido falar de um livro que chama Formador de Heróis. Melhor do que você ser um herói é você formar heróis. Jesus, ele veio e deu o exemplo. Jesus veio, limpou todo o pecado da humanidade, deixou uma missão incrível, mas Jesus deixou sucessores. Mas por que eu estou te falando isso? Quando a gente olha para a história de José, nós vemos que José foi um cara incrível. Eu amo o testemunho de José, amo a história de José, amo aprender com ele. Mas tem algo que eu aprendo com um erro fatal dele. Um erro que custou escravidão para o povo de Deus. Olha que coisa incrível. José, então ele vai, eu só estou sem Bíblia aqui, mas se você tiver Bíblia, você puder abrir, está lá em Êxodo capítulo 1, está lá no versículo 6, 7 e 8 em diante. Você puder, não sei se você está com Bíblia fácil aí, Thalita? Eu estou aqui no meu celular, mas pode, é Êxodo o quê? Beleza. O Êxodo capítulo 1. Tá. José vai então, ele toma o governo do faraó, do Egito, e ele auxilia faraó. Então ele traz o povo de Israel para junto dele, ele traz a família dele, o povo de Israel não passa fome, e mesmo durante a seca o povo de Israel é suprido. Olha que coisa incrível. Um bom governante, ele satisfaz as necessidades, ele é a provisão de Deus na terra. Deus poderia ter feito 1 milhão de milagres, mas ele colocou um governante que de uma forma atuante e uma forma efetiva, ele resolveu o problema daquele povo. Mas olha só, você abriu aí? Abri. Êxodo capítulo 1. Versículo, acho que é o 6. É o 6 em diante. 6. Com o passar do tempo, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram e tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos a tal ponto que o país ficou repleto deles. Mais um. Agora vem o B.O. Mais um, né? Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. E então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Uau! Mais tremendo. Um versículo e a gente já encerra com esse próximo. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. Mais Vocês um? sacaram o que aconteceu aí? Não? Até o 10, né? Até aí tá ótimo. Meu Deus, tremendo demais, Rafael. Olha que coisa. Olha o que a gente percebe, e às vezes a gente não se toca nisso. A gente pega muito o testemunho de José, e nossa, José foi o cara que venceu, chegou no governo e uau, terminou. A nossa história não termina quando a gente chega no nosso chamado. O nosso chamado é o ponto de partida. Tudo começa ali. Tudo que a gente vive aqui é só uma preparação para quando esse tempo chegar. Esse tempo eu lancei até um vídeo, acho que foi o último vídeo que eu soltei, que é sobre prontos para a oportunidade. E falava ali sobre Davi e tal. Depois, se quiser ver, está disponível na bio. Vou ver. Mas eu falo assim, quando a sua oportunidade chegar, você vai estar pronto para poder aproveitar? A gente vê Davi foi ungido rei por Samuel, só que Davi tinha ali uma média de 14, 16 anos, os historiadores contam. Mas Davi só foi pegar o reino depois de 20 anos. Depois que ele já tinha mais de 20 anos. Ou seja, teve um período, a unção, o direcionamento, a visão que Deus dá, até o momento que ele se posiciona, tem um lapso de preparação. Mas quando ele se prepara, ele talvez não entre, ele não entrou como rei.
A primeira oportunidade que Davi entra no radar de Saul é quando Saul começa a ser atormentado por espíritos maus. E então as pessoas falam, chama um cara que toca harpa, um cara que toca, olha o detalhe, um cara que toca bem harpa. E quem que os caras pensam? Em Davi. Davi é um cara posicionado e preparado para a oportunidade. A gente precisa estar preparado para a oportunidade. Eu não sei se a minha oportunidade, de fundo do meu coração, vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei. A única coisa, e é o que eu oro todos os dias para Deus, eu quero ser encontrado pronto. Eu não quero ficar de fora de tudo que ele está fazendo. Assim como Davi fez, preparado para poder tocar harpa quando foi requisitado. Meu Deus, que coisa mais linda ouvir. Porque olha só, o Senhor Jesus, ele já derramou unção sobre as nossas vidas, né? Igual Davi, ele foi ali já ungido como rei, mas ele foi ser depois. Teve um processo aí, né? E aí depois, quando eles chamaram ele ali para cantar harpa para Saul, ele já estava preparado. E nós precisamos andar assim e entender que nós já foi, Deus já derramou sobre as nossas vidas. Deus já colocou aquilo que você precisa, igual já colocou em Davi. Mas esse processo é um processo até chegar o dia do reinado, né? Mas você precisa andar preparado. Você precisa andar como se aquele dia fosse agora, né? E estar preparado mesmo para o chamado aí. E entender, porque às vezes a pessoa fica, mas ai, Deus não falou isso, Deus não falou aquilo, Deus não me levantou para isso, e Deus já está falando, não, eu já fiz. Eu já fiz. Você que não se preparou, você que não se levantou, você que não entendeu ainda, né? E tem que estar bem preparado para isso, e Deus vai nos capacitando, né, Rafael? E como o Senhor te levantou aí, Ele vai te capacitar. Caso tudo isso seja concreto depois, né, concretizado, e Ele vai te capacitar. O importante é que você entendeu que Ele já derramou sobre a sua vida, né? Exatamente, Thalita. Quero até pegar esse gancho do que você está falando. O Alex, ele disse aqui, o chamado não é o teto, é apenas o chão. O chamado nada mais é do que um posicionamento, que existe algo específico para você fazer. Mas Deus, Ele nunca vai pedir para você fazer alguma coisa com ferramenta que não está à sua disposição. Deus não é louco. Ele não é inconsequente falar, Thalita, você precisa pregar o evangelho na Alemanha. Você sabe alemão? Você não sabe alemão. Sabe, é esse negócio. Ah, mas Deus, tá bom, Deus pode preparar um tradutor, pode preparar um pessoal brasileiro, tudo bem. Mas uma coisa que é importante é que Deus usa aquilo que está nas nossas mãos. Davi tinha uma harpa nas mãos. Quem imaginar que um cara que foi ungido rei ia se especializar em ser harpista? O Davi estava tocando harpa, mas apesar de ter recebido um chamado específico para o reino, para o governo, o que ele fazia era tocar harpa, e ele continuou se especializando naquilo. E foi através daquilo que Deus fez a ponte para ele poder chegar até o governo. É verdade. E é isso, e o que você tem nas mãos, né? Exatamente, essa é a pergunta. O que você tem nas suas mãos é extremamente importante para realizar aquilo que Deus já direcionou para você. É verdade. Gente, nós estamos falando isso aqui, é para vocês que estão aí assistindo essa live entender, o Senhor Jesus, Ele já fez na sua vida. Falta você se levantar e tomar posição em todas as áreas. Nós não só estamos falando de uma área só, em todas da sua vida, né? Você precisa se posicionar, você precisa se impor, você precisa sair do casulo e falar assim, não, eu sou um cristão, eu acredito em Jesus, eu creio, né, que o Senhor já fez na minha vida, o que eu tenho na minha mão eu vou começar, o que eu tenho o Senhor vai nos capacitar dia após dia, isso é para você se levantar. E aí eu falo assim que as pessoas elas precisam entender isso, porque às vezes tem gente que fica esperando, né? Ah, o maná cair do céu e ficar ali. Não, o Senhor Jesus já fez. Nós precisamos nos levantar como crentes fiéis, né? Pessoas dispostas a mudar, a usar aquilo que tem a nosso favor hoje, que está nas nossas mãos, para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar a cidade, para abençoar muita gente, né? Então essa é uma mensagem boa que o Rafael falou aí, de tudo isso. Legal, Rafa, muito bom. Glória a Deus. O Alex falou, uma geração levantada para levantarmos uma nação e impactarmos assim como Jesus fez, obras maiores. Glória a Deus. É exatamente isso. Pegando esse gancho sobre preparação, voltando lá para a história de José que a gente estava falando, então nós vemos que José foi um dos caras assim, principais sobre posicionamento de governo na Bíblia. Ele é o que claramente assim, foi chamado para governar na Bíblia. Mas o que acontece que a gente viu nos versículos que a Thalita até leu aí,
em Êxodo, capítulo 1, do 6 ao 10, nós vemos o que aconteceu. José governou, ele trouxe todo o povo, ele trouxe muita prosperidade para o povo ficou fecundo, ele se multiplicou, ele tomou a terra. Esse trecho da Bíblia, ele fala que o povo ele era a maioria, existiam mais hebreus do que egípcios lá no Egito. Mas o que acontece, e esse é um erro fatal de pessoas que se envolvem no governo, são pessoas que querem ter uma caminhada isolada, querem ser os Highlanders do negócio. E José foi um desses. José tem uma história respeitada, mas graças a José, o povo hebreu também teve um momento que teve suprido as suas necessidades, mas o povo também passou a ter a dificuldade quando José morre, ele não deixou sucessores. A importância de você, melhor que liderar, é quem vem depois de você. Melhor do que você faz agora é quem vem depois. Para que tudo aquilo que você plantou, para que tudo aquilo que você pregou, para que tudo aquilo que você fez, dê continuidade, né? Senão não adianta. Verdade. Então tudo aquilo vai ficar só nos anos que ele governou, porque não teve depois o sucessor, né? E essa é a necessidade das pessoas ensinarem, levantarem pessoas para fazer aquilo que você faz, né, colocar na mente dela que elas precisam fazer igual ou melhor do que você está fazendo, para quando todo o teu reinado acabar, você dar continuidade nas bênçãos, né, na fartura, em tudo isso, é verdade. É verdade, exatamente isso. Então nós vemos aí que a grande ideia e o chamado de Deus para nossas vidas, Deus não curte esses sprint de milagre, esses moveres que são temporários. O que Deus quer trazer para nós é um mover. É o que o Alex está falando. Esse Alex está imitando aqui. É legado. Herança, o que você deixa de herança, a sua família, os seus filhos, eles vão queimar em questão de tempo. Ou não, a gente olha para que não. Mas isso daí, a herança é o que você deixa para os seus filhos. Agora, o legado é o que você deixa nos seus filhos. Herança, eu posso deixar aqui uma cidade próspera, mas o legado é o que vão falar de mim quando esse tempo passar. Como eles vão se lembrar. E José não se preocupou com isso, tanto que José ele foi e construiu, ele trouxe uma herança, ele trouxe um povo que se multiplicou, um povo que foi suprido nas suas necessidades, porém ele esqueceu do legado. E então o texto fala que e veio um novo rei, no caso do Egito é um faraó, que não conheceu José. A história de José, o legado de José, ele não foi perpetuado. E por não saber quem que era José, os valores que ele tinha e as lutas e as missões e bandeiras que ele lutava, o que aconteceu? O cara entrou e ele falou, isso aqui é uma ameaça. Esse monte dessa galera cristã aqui, cheio desses valorzinhos aí, querendo preservar a vida, querendo preservar, sendo contra aborto, sendo contra isso aqui é sujeira. Mas vamos fazer o seguinte, como eles não deixaram ninguém, a cadeira está vazia, vamos sentar na cadeira. José não se preparou com sucessão, e por não se preparar com isso, a cadeira ficou vaga. O grande problema é quem vem. A gente vê Elias deixou Eliseu. A gente vê Moisés deixou Josué. Mas olha que coisa incrível, por conta dessa falha, dessa questão de continuidade do trabalho, nós vemos que José então faz com que o povo viva um novo tempo, um tempo ruim de escravidão. E aí vem toda aquela história, o povo de escravidão, silêncio, onde Deus não falava com o povo, porém vem então a promessa do libertador, aí vem Moisés. E Moisés vai e continua, traz libertação para o povo, tira o povo do Egito, leva o povo em direção a uma terra que mana leite e mel. E José, ele corrige a falha, Moisés, ele corrige a falha de José. Porque enquanto José não se preocupou com uma sucessão, Moisés foi o que se preocupou e deixou Josué. Mas verdade. O que nós vemos em Juízes 2, depois pode ler, é um texto um pouco maior, nós vemos que José, ele volta a cometer os mesmos equívocos. E Josué, ele não se preocupa com a sucessão. Então ele leva o povo então, para agora uma decadência espiritual e tudo mais. Mas por que estou falando isso? O que isso tem a ver com o envolvimento de cristãos na política? Mais do que um chamado, mais do que uma missão que Deus tem para nós, a grande ideia é que Deus quer trazer uma transformação para a nossa nação. Deus quer trazer os valores do reino. Sabe? Literalmente, cristãos envolver-se na política precisam fincar a bandeira do reino dos céus naquele lugar. É isso. E não só em política, mas em todas as esferas de influência da sociedade. Nas artes, no entretenimento, na comunicação, nos negócios. Todas essas áreas, elas precisam de valores do reino. A bandeira do reino de Deus precisa estar enfincada lá, através de mim e de você. E isso tem muito a ver com um chamado específico que nós temos, né? É verdade.
Isso é muito importante, né? Saber disso, que é isso mesmo. É a bandeira do rei lá e você ir para cima, mas isso é fundamental as pessoas entenderem, né? Isso. Eu até separei aqui, em Provérbios 29:2, diz assim: quando os justos governam, o povo prospera, mas quando os ímpios governam, o povo sofre. Então é mais importante agora a gente entender o porquê tem que se envolver. Porque eu vou levantar já um outro tema aqui, baseado no que a gente está falando também, é que muitas vezes nós não nos envolvemos, nós não queremos, nós que estamos dentro da igreja, que estamos ali pregando, mas muitas vezes nós falamos mal da política, né, dos governantes, vamos se dizer assim, dos governantes. Nós falamos mal do governo do Brasil, né, do presidente, do prefeito e de tudo mais, mas nós não nos levantamos para fazer nada. Nós só criticamos. Isso é que o cristão faz. E é isso que ele não deve fazer, porque na verdade nós precisamos nos posicionar, né, porque nós já entendemos que Cristo já nos levantou para mudar essa nação e nós fomos chamados para isso. Isso não são algumas pessoas que foram chamadas. Todos nós temos o chamado, a ordenança pelo Senhor de ir de pregar o evangelho. Isso é para todos, né? Que entendeu, que aceitou ele, que entendeu ir lá e fazer. Então eu acho que nós precisamos nos posicionar e entender que a gente pode, que tem solução, que as pessoas estão tão tristes com tudo que acontece e que elas não querem se envolver. Mas eu quero dizer para você, você precisa se levantar para mudar essa nação. Nós precisamos sair de dentro da igreja e ecoar lá fora, porque a igreja do Senhor, ela precisa ser lá fora. Trazer essa transformação de mente na vida das pessoas, nos levantar e nos posicionar como um verdadeiro cristão e trazer, levantar pessoas para governar dessa forma que você está falando, levando lá o Senhor Jesus, colocando Deus na frente para governar, deixando que o Senhor trabalhe, né, tendo os princípios. Então aqui, quando o justo governa, o povo prospera. Então olha a importância para você entender que você precisa governar, né? E quando os ímpios governam, aí não prospera. E aí é o que acontece nos dias de hoje, porque os justos estão sentados, porque as pessoas estão sentadas, né? E as pessoas não querem fazer nada para mudar. E o Senhor fala: levanta, levanta, abre a tua boca, pega aquilo que você tem e vai, e faça, e mude essa nação, né? Porque eu creio que Deus, ele vai mudar muito o nosso Brasil, ele vai fazer grandes coisas no nosso Brasil. Às vezes você fala isso para as pessoas, ela ri de você. Se falar assim, Rafael, presidente Epitácio não tem jeito. Presidente Epitácio, olha quantos anos que tá aí tá capengando, não vai ter mais jeito. Tem jeito, gente. Tem jeito, muda, destrava isso na sua mente, que tem jeito se você se levantar e se posicionar. Você precisa entender isso, né? Para que a cidade prospere, para que tudo prospere, né? Para que tudo venha dar certo na cidade. E aí a população precisa se levantar. É verdade. Thalita, queria linkar dois comentários que eu vi aqui. A Cíntia, ela falou: eu creio que existem pessoas que estão sendo preparadas para governar. Queria frisar bem esse texto, essa parte. Preparadas para governar. Depois pegar um outro da Meire logo embaixo, falando: o próprio cristão, ele criou um tabu que a política não é sobre isso também. E aqui a Cíntia novamente falou com autoridade, ela falou aqui, ó, com autoridade e conhecimento. E o povo perece por falta de conhecimento. O grande ponto aqui que a Cíntia, ela resumiu, o fato, a causa do nosso perecimento, a causa da nossa decadência moral, ética na nossa nação é por falta de conhecimento. E não falo conhecimento técnico, às vezes é um conhecimento prático. É um conhecimento de entender que aquilo que você sabe tem o poder de influenciar decisões no seu país, na sua cidade, no seu estado. Verdade. Então aqui, essa necessidade de mais do que pessoas bem intencionadas, são pessoas capacitadas e preparadas. Um ponto que é fundamental, ponto que é extremamente fundamental não existe caminhada sozinho, muito menos na política. Muito menos na política. Não existe essa. Você caminhou sozinho, se divorciou do discipulador, se divorciou de quem realmente caminha com você, de quem intercede por você.
é o primeiro passo para uma decadência. É verdade. Ninguém caminha sozinho, né? Nós temos que ir juntos, né? O Alex colocou: o princípio da prosperidade é ter fé que dará certo. É isso aí. Glória a Deus. Tinha muitos pontos aqui para poder falar, mas o assunto é tão... Eu preferi trazer um exemplo prático da importância do cristão na política para demonstrar como que é importante os valores na política. Falamos um pouquinho a respeito de a estruturação de criação da Constituição Federal e do Código Civil, os valores que foram trazidos de uma cultura judaico-cristã e tudo aquilo que o Alex até falou aqui sobre a questão do marxismo cultural que tem destruído a nossa moral. Então, se eu pudesse resumir qual a importância do cristão na política, eu diria que o cristão na política, ele serve como uma bússola moral. É uma bússola, vai nortear para onde a moralidade vai entrar. Seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, inclusive atualmente que a gente tem mais visto é uma sobreposição do judiciário sobre qualquer outro poder, inclusive deslegitimando aquilo que democraticamente foi legitimado. Enfim, a gente também não vai entrar sobre isso, mas a importância do envolvimento do cristão na política é servir de bússola moral. Eu e você, nós carregamos uma moralidade, algo do reino de Deus em nós. E isso precisa sair. Tanto que quando a gente vê que quando Jesus está falando para Pedro, ele fala: olha, Pedro, você é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Ele fala igreja, a palavra que ele usa é eclésia. E a palavra eclésia, ela nada mais é do que um termo político. Ele não é um termo teológico. Pode procurar. A eclésia não é um termo teológico, mas é uma estratégia política que era usada em Roma. Era uma estratégia em que na época do helenismo, Roma ele não queria a importância antes. Quem assistiu aí Vikings viu que o negócio de dominação era quando se destruía a cidade inteira. Não ficava uma viva alma. Agora, na época do helenismo, a época onde a cultura se sobrepunha, a forma de dominação que mais poderosa que existia não era uma dominação física, era uma dominação cultural. Então você não destruía todo mundo, você só cercava e demonstrava sua maioridade bélica e as pessoas se rendiam. Então, melhor do que você destruir todo mundo e começar do zero, era você culturar, você mudar a cultura daquelas pessoas para a sua cultura. O que Jesus está falando aqui era que César já fazia. Era que já fazia através de Roma, que era mudar toda a cultura, a forma de pensar, a cultura helenística romana, a forma deles se vestirem, deles comerem, os ídolos e os deuses que eles adoravam. Era isso que Roma fazia. Ele conquistava um estado, ele chegava lá e colocava a cultura de Roma. As pessoas se tornavam romanos. O que Jesus está falando: ei, você é pedra, e sobre essa pedra eu quero edificar minha igreja. Sabe por quê? Eclésia vocês são enviados para fora. Então o mundo precisa pensar como vocês, precisa orar como vocês, acreditar no mesmo Deus que vocês, porque esse é o chamado que a gente tem. Um chamado de influenciar o mundo. Meu Deus, é isso mesmo, é isso que eu penso, é isso que arde no meu coração. Temos que ser influenciadores, levar o povo a fazer isso, a orar, a buscar mais de Deus, né? E a gente precisa mesmo passar isso para as pessoas. E essa é a vontade de Deus, né? O Alex colocou: infelizmente o povo se vende por uma conta de água, depois querem políticos honestos. É o que acontece muitas vezes. Não é fácil, né? Mas é isso mesmo. Olha só, em Provérbios 28:16, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo, né? Que é mais ou menos isso aí que o Alex está falando. Né? O cristão deve se envolver em política. A política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. A política pode se envolver em ajudar a necessidade das pessoas, alertar as autoridades e ajudar a resolver os problemas, né? E até mesmo trabalhar aí no governo. E a Bíblia nos chama a cuidar uns dos outros, né? E a ser bênção em tudo que fazemos. Então, quando uma pessoa ela se envolve, ela precisa entender isso, né? Que ela está se envolvendo com pessoas e o Senhor ama vidas, ama pessoas. Então, você precisa trabalhar para o bem daquele, né? E eu creio que todo mundo que conhece Jesus ama a pessoa, todo mundo que está aí com Deus, né? Que está sempre nessa caminhada aí, cristão, anda com Jesus, então ele precisa se levantar para fazer o bem, né? E aí a gente acha no termo político aí como vereador, como prefeito, como presidente, mas eu acho que nós temos que trazer para a nossa vida o que você faz aonde você está,
E independente do que você faz, você precisa entender que você precisa ajudar o próximo, né? Então, o amor por pessoas faz... Eu acho que você é apaixonado por pessoas, não só por Presidente Epitácio, porque se não tivesse pessoas aí, não seria essa cidade. Então, automaticamente, você é apaixonado por pessoas, por vidas aí. Você tem a intenção de levar esse reino, né, tudo aquilo que está dentro de você, a trazer os sucessores, a ensinar e a trazer essas pessoas para pensar, né, dessa forma, trazer uma transformação na mente delas, né? E isso é amar vidas, Rafael. Se você se posicionou para isso, se Deus te levantou para isso, é porque você tem um grande amor pela tua cidade, pelas pessoas que vivem aí, e você se levantou para ajudar as pessoas. Glória a Deus. Não é verdade? E é isso que eu acho que as pessoas precisam entender, gente. Nós precisamos nos levantar para mudar a nossa nação. O Senhor Jesus, Ele quer que nós nos posicionamos, para que nós possamos nos levantar, né, de uma forma ou de outra. Mas que nós possamos nos levantar para ajudar pessoas, para trazer tudo aquilo que você aprendeu do Senhor, que Deus colocou na tua vida, ou um chamado para isso, ou não, mas você tem algo para ajudar alguém. Você precisa se posicionar. E aí a gente fala do crente na política, as pessoas não querem, acham que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Meu pastor fala, nós precisamos nos posicionar como cristão na política para que as coisas que vinham acontecendo não aconteçam mais. E aí você tem que começar a ensinar deixar todo esse legado aí para que as pessoas possam continuar fazendo também depois. Todo crente pertence ao reino dos céus, mas isso não significa que não pode se envolver em política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, tem a dupla nacionalidade. Isso significa que tem direitos e deveres para que com o seu país terrestre e para com que o seu país eterno. Então é o seu dever, querido. É o seu dever. Não é algo, não, é o seu papel aqui, com o seu território aqui terrestre, né? E o seu eterno. Então é o nosso dever e temos o poder de escolher quem vai governar. E se fizermos isso depois, né, de escolher talvez pessoas que não são cristãos, que não entendem, que não vai trazer o reino lá, consequentemente você vai sofrer um problema seríssimo aí. Então, por isso a importância de você se levantar aí na tua cidade e se posicionar. Jovens, se levantem. Jovens, se levantem para mudar essa nação. Não é um futuro, é algo agora. O Senhor está nos levantando agora. Eu aqui para trazer a informação e o Rafael aí, que eu não sei a idade dele, mas para trazer essa transformação. 27? Isso. Para trazer essa transformação aí na vida no meio desse povo. Né? E eu creio, gente, Jesus tem muito por fazer ainda nessa cidade maravilhosa, tanto aqui em Presidente Prudente, onde eu moro, aí em Presidente Epitácio, que eu amo de paixão, a família do Alex é toda daí. Rafa, mas olha, muita informação você trouxe para nós. Faltam 10 minutos. Uma posição de algo aqui, inclusive... Pode? Bom, eu fiz um monte de anotação aqui e até atrás, mas não vai rolar. O Instagram podia aumentar um pouquinho para 2 horas, né? A nossa live, ao invés de uma, né? Uma boa, é verdade, uma boa opção. Mas é bom que a gente vai dando múltiplos impactos também. Mas uma coisa que eu queria até dizer, pegando esse gancho do que o Alex disse, que grandes mentiras que o cristão não deve se envolver com política. Tem um trecho lá, acho que vocês vão se lembrar, quando Jesus ele vai ser tentado no deserto, ele encontra o diabo. O diabo está lá e o diabo vai e leva ele para o pináculo do templo e fala, isso aqui é tudo meu. Eu vou te dar todos os governos da terra. Com base nessa afirmação do diabo, falando que os governos da terra são dele e que ele daria para Deus, no caso de Jesus, então muita gente com base nesse texto acaba pensando que o governo da terra é do diabo. Mas algo até o Alex falou aqui, e isso resume como que a gente vai acreditar em algo que o próprio diabo está falando. A Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Ele não fala a verdade porque ele nunca se firmou na verdade, nunca houve verdade nele. Mas quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Olha só, o diabo fala, esse governo aqui é tudo meu, pode pegar para você. Cristãos acreditam na mentira do diabo.
Esses governos da terra não são do diabo. Ele quer se apropriar, ele sim tem se apropriado de boa parte deles, mas eu creio que é um tempo de levantamento de guerreiros de Deus, que sairão das trincheiras e sabe, realmente posicionados, vamos reconquistar e fincar a bandeira do reino de Deus nesses lugares. Então, glória a Deus, Rafa. Meu Deus, é isso mesmo. E eu quero profetizar na sua vida que você vai fazer em nome de Jesus, né, gente? Como vocês não sabem, que eu não falei, ele é candidato a vereador lá em Presidente Epitácio e se levantou para isso. O Senhor levantou ele. E eu creio em nome de Jesus que você vai chegar lá, porque foi da vontade de Deus te levantar para isso e que você vai fazer com que tudo isso aconteça mesmo nesse seu mandato, para que você chegue muito mais longe, trazendo com você um exército. Que é muito importante que você diz desde o começo. A partir do momento que você se posicionar e começar a ensinar os próximos, você vai alto e vai levar uma multidão com você, fazendo as mesmas coisas. E é isso que eu profetizo, gente. E eu gostaria de te agradecer muito por essa live. Eu aprendi muito com você nesse dia, agora nessa noite. E eu quero muito que Deus te abençoe muito, abençoe você nessa caminhada, te capacite cada vez mais, todas as dúvidas, todas as suas limitações você possa colocar no Senhor, porque foi Ele que te levantou e Ele vai te dar todas as estratégias que você precisa para governar, seja ela como vereador, como prefeito, como presidente um dia. Nós não sabemos, mas nós pensamos grande porque o nosso Deus é grande, né? É verdade. E o Senhor, Ele quer levantar pessoas como você para governar e para estar debaixo aí, abençoando vidas. Obrigada, que Deus te abençoe muito. Eu queria que você orasse por nós, por todas as pessoas aqui dessa live que participou, declarando que a mesma coisa que você fez de se posicionar, que as pessoas possam se posicionar também. Então eu recebo a tua oração aí. Ora aí para a gente finalizar. Glória a Deus. Vamos orar então. Bom, obrigado demais, Thalita, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por poder ter compartilhado algo aí que o Senhor tem colocado no nosso coração. E vamos orar aí para que o Senhor realmente venha despertar essa geração para aquilo que realmente, para influenciar essa terra. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer por esse momento precioso que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade maravilhosa de falar coisas a respeito do seu reino, valores do seu reino, despertando e orientando uma nação, uma geração, Pai querido, para se posicionar em posições de influência, em lugares de influência na nossa sociedade. Esferas que estão, campos que estão brancos, que estão precisando de realmente ceifeiros para poder para haja essa colheita. E há uma grande colheita disponível para nós e nós queremos pedir que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos direcionar, nos dando ousadia, intrepidez, nos dando coragem e posicionamento, nos revelando, Pai, visões e nos colocando como pessoas posicionadas para alcançar esses lugares e realmente trazer mudança, trazer a bandeira do reino a ser fincada e realmente o legado e os valores do reino sendo direcionadores da moralidade da nossa nação. Nós cremos numa renovação da nossa nação através do nosso município, através do nosso estado e que através de nós, que nós brasileiros possamos ser exportadores das boas novas do Evangelho através de lugares de influência, Pai. Não só através de pregações, mas através de posicionamentos técnicos e através de lugares em que a gente realmente possa trazer o bem e realmente pastorear a nossa nação, pastorear a nossa cidade através de lugares que o Senhor tem separado para nós. Nós te amamos, Jesus. Amém. Nós queremos te agradecer por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado e que o Senhor nos deu uma noite tranquila. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Rafa, olha, eu fico pensando aqui, você é tão jovem, né? E já se posicionando aí, e às vezes, como nós seres humanos, gente, muitas vezes pode dar um medo no nosso coração, será que eu vou conseguir? Será que como vai ser? Né? E tudo. E eu quero dizer para você, você e Deus é a maioria. E Ele é com você, tá bom? E Ele vai te capacitar para algo muito maior ainda. E você esteja preparado. Amém. Vai se preparando, ensinando e trazendo as pessoas de Jesus para esse chamado também, despertando neles isso, para que a gente possa mesmo mudar a realidade da nossa nação, tá bom? Glória a Deus. Nunca esqueça disso, você e Deus é a maioria.
tá? Amém. É isso aí, Thalita. Um Obrigado abraço mesmo. para sua família, tá? Para os seus irmãos, para os Obrigado. seus pais. Deus abençoe muito você. E eu espero uma Amém. próxima vez da gente fazer uma live aqui com outro tema, né? E aí a Vamos, gente vai vamos. pensando em alguma coisa. O Alex está muito profético aí, e aí a gente pode também introduzir ele para fazer alguma coisa. Boa, boa. Vamos sim. É isso aí. Tá Obrigado, Thalita. bom. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Se tiver disponível, o Wagner da Patrícia. Esse é o nome do Instagram aí. A gente vai fazer uma live agora mesmo, 9 horas, agora sobre maturidade O espiritual. Wagner Vamos é dar da uma... mesma igreja que eu. Eu Ele conheço é ele. esse cabra aqui, Wagner, ó. um Chega pra cá, abraço. velho. Aí, ele tá aí? Deixa eu ver ele. Ai, será que caiu? Ai, gente, que live maravilhosa! Trazer muita informação para vocês se levantarem e se despertar, né? O Senhor, ele chama pessoas para... Eu acho que ele não vai voltar, o Rafael, né? Não sei se travou. Travou, gente. Mas Wagner, não consegui ver você aí, mas um abraço para você. Deus abençoe muito a live de vocês agora mesmo, tá? E é isso aí, vamos para cima. Gente, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Nós queremos trazer informação para você se levantar mesmo como cristão, aonde você está. Se levante, o Senhor Jesus, ele quer você governando. Olha lá, ele mandou um convite aqui. Pera lá, deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, o Instagram vai derrubar nós. Caiu aqui a internet. Cadê o Wagner? Chega pra cá, Wagner. Paz, pastora. Ô, Wagner! É ele que tá aí, ele que vai fazer a live com você agora? É, já corre aí, ó. Meu Deus, hein? Vamos quebrar tudo aí. Não, ó. Wagner underline da Patrícia. Já cola pra Legal, lá, vou acompanhar vocês agora, então. Fechou, então. Wagner, um abraço, viu? Tchau, tchau. Abraço. Até mais. Gente, muito obrigada, tá? Se vocês puderem acompanhar a live deles lá, bora pra lá. E Deus abençoe muito a vida de vocês. Segunda-feira eu creio em nome de Jesus. Se for da vontade dele, estarei aqui de novo, trazendo uma mensagem e fazendo com que o Senhor te levante, né, para fazer algo, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Obrigada mesmo por cada um que participou. Meire, um beijo. Não lembro. Geni Alves. Alexandre, Deus abençoe também. Tchau, gente. Deus abençoe todos vocês, tá?